pessoal, tudo bem? Bom dia! Hoje eu quero contar para vocês a história de um personagem muito especial que está aqui na Bíblia. E esse personagem que eu vou contar para vocês, ele foi um personagem muito diferente de tudo que a gente viu aqui já nesses dias. Por quê? Porque ele foi um personagem que Deus escolheu ele. Deus escolheu ele para ser um rei e ele foi o primeiro rei de Israel. Ele era muito bonito, muito inteligente, ele era o maior da turma. Vamos pensar num colega que vocês tenham lá na escola, que vocês admiram, que ele acaba sendo sempre o que está na frente. Pode ser até mesmo vocês podem ser esse colega. Que sabe das coisas, que é inteligente, que faz tudo certinho. Pois é, esse personagem era assim. E lá na Bíblia diz que Deus escolheu ele. Deus escolheu ele porque ele era essa pessoa especial. Eu trouxe os super-heróis aqui porque vocês já sabem que eu gosto deles. E no início, quando eu comecei a estudar sobre esse personagem, eu achei que ele parecia bastante com o Capitão América. E aí depois, quando a gente fui estudando, eu vi que ele, na verdade, ele é muito mais parecido com o Homem de Ferro. E se vocês assistiram os Vingadores como eu assisti todos, vocês vão entender por quê. O Homem de Ferro é inteligente, é forte, tinha dinheiro, fazia todas as coisas, e esse nosso personagem também. Só que ele se deixou levar por algumas coisas. E aí é que tá. Aquele pouquinho começou a fazer mal. Um pouquinho, mais um pouquinho. E é isso que eu quero trazer para vocês hoje. Não adianta a gente começar bem a tarefa, começar bem as coisas e não terminar bem. O nosso personagem é o rei Saul. Ele começou muito bem. Deus escolheu ele. Tá na Bíblia. Deus usou o profeta Samuel para chamar ele. Ele foi escolhido. Até mesmo ele se surpreendeu com essa escolha. Só que no decorrer da sua vida, ele foi permitindo que pequenas coisas fossem entrando na vida dele. Ele ganhou batalhas, ele foi muito importante. Mas as pequenas coisas que foram entrando na vida dele fizeram com que Deus se arrependesse dessa escolha. E o triste fim que ele teve estragou toda uma geração. Ele podia ter sido um rei que teria passado o seu reinado, mas Deus tirou ele desse reinado. Ele acabou tendo uma morte muito triste, né? Ele é um dos poucos personagens da Bíblia que acabou tirando a própria vida. E é isso que eu quero que vocês pensem hoje. Quando a gente tem uma tarefa para fazer, a gente tem que começar ela bem e terminar ela bem. Isso é no nosso dia a dia, é lá na escola, é em casa com os pais, é aqui na igreja. Porque Deus quer que a gente obedeça do início até o fim. Não adianta a gente começar bem, querer fazer as coisas bem, lá no meio da nossa tarefa ou no meio da nossa atividade, no meio da nossa vida, a gente começa a deixar que pequenas coisas entrem. Eu vou dar um exemplo para vocês. O que são essas pequenas coisas? Uma mentirinha, colar na escola, empurrar o coleguinha, ser mal educado e brabo com a mana em casa, não ouvir o que o pastor fala. Quando a gente vai deixando que pequenas coisas vão entrando no coração ou no meio dessa nossa tarefa, a gente pode correr o risco de se tornar como Saul, de deixar e achar que estava fazendo certo. Sabe por quê? Porque tem um texto lá em 1 Samuel 15 que fala, quando Samuel veio perguntar para Saul, mas o que tu está fazendo? Lembra que fui eu, Deus mandou eu para te escolher. O que tu está fazendo agora?
Deus ordenou que você fizesse isso e você não fez por completo. Lá naquele momento, Deus havia ordenado para ele guerrear contra os amalequitas e acabar com todo mundo, com todos. E Saul achou que não deveria acabar com tudo. E então ele ficou como rei, manteve o rei vivo e ficou com tudo que aquele povo tinha, gado, algumas propriedades, algumas coisas. Ele não fez por completo o que Deus tinha mandado. Por quê? Porque ele já vinha um tempão achando que ele podia fazer do jeito dele e fazer coisinhas assim. Não precisava fazer completo, né? Começava bem, mas não terminava bem. E aí Samuel vem e chama a atenção dele. Você não fez? Por que você não terminou como tinha que terminar? E ele disse, não, mas isso eu vou oferecer a Deus. Ele deu aquela desculpa. Não, eu fiquei com o melhor gado para servir de sacrifício. E ele tentou justificar. E às vezes a gente tenta justificar para o pai, para a mãe, para o professor. Até mesmo na igreja a gente justifica porque que não estudou, porque que não decorou o versículo, porque não obedeceu. Ah, eu não obedeci porque eu estava fazendo tal coisa. A mãe mandou fazer alguma coisa. Ah, mãe, mas eu estava... E essas pequenas coisas que a gente precisa cuidar no nosso dia a dia, que a gente precisa pedir para Deus nos dar sabedoria e nos ajudar a obedecer. Porque o todo dessa história que eu estou contando para vocês e trazendo para vocês esse personagem que é Saul, é isso, é obedecer a Deus. E obedecer às pessoas que Deus manda na nossa vida, que é o professor, o pai, o pastor, o respeito, porque não adianta a gente ser inteligente, ser forte, ter condições, como o nosso Tony Stark aqui, se lá no final a coisa não terminar bem, tá? Esse é o meu recado para vocês hoje. Que Deus abençoe e um bom domingo para vocês.